você abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos dar continuidade aqui na exposição desse capítulo 11, aonde que todas as quintas-feiras que eu posso estar aqui, eu tenho falado com os irmãos a respeito de como viver pela fé. E hoje nós vamos falar de um ponto muito importante nessa caminhada em que nós estamos vivendo, pela fé. Decidimos viver pela fé e agora nós precisamos também usar aí esse dispositivo, que é o dispositivo da confiança, o dispositivo da esperança, da paciência do Senhor. Nós vamos ler aqui no versículo, convido você a abrir sua Bíblia aí, a partir do versículo 23 do capítulo 11. Olha só o que está escrito: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o império de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, tão difícil nós falarmos, aliás, até é fácil falar, mas difícil é viver. E esse é um desafio que nós temos diariamente, como viver pela fé, como viver por Cristo. Como nós vivemos neste mundo, mas não vivendo neste mundo, ou por este mundo. E nós vemos aqui a história de Moisés. Pelo sofrimento, esperou no Senhor e alcançou as bênçãos do Senhor. E nesse trecho, o autor da carta aos Hebreus, ele está escrevendo esse texto em forma de apologia aos irmãos, para que eles não venham apostatar da fé. E está convocando os irmãos a viverem pela fé, porque os seus antepassados viveram pela fé e puderam assim desfrutar do reino de Deus, sendo que esse reino de Deus, ele não é um reino que está baseado em paredes, e não é um reino que depende de um terreno, não é um reino que depende de um país, não é um reino que depende de estruturas físicas institucionais. É o reino que está sobre todas as coisas e que já está estabelecido, e que rei algum ele poderá ter o domínio sobre o reino de Deus, pois o reino de Deus pertence única e exclusivamente ao glorioso Deus, ao soberano sobre todas as coisas. E lendo esse texto, essa parte, esse trecho, me chama a atenção a respeito dos sofrimentos que nós vamos passar, e como esses sofrimentos eles nos fortificam para nós termos a paciência para podermos alcançar até a aprovação que vem do nosso Deus. Moisés, é interessante que o autor ele começa falando, começa a narrativa, a biografia rápida de Moisés, que ali diante de uma perseguição,
os pais de Moisés o escondem, e aí nós já vemos que é necessário ter uma perseverança, mesmo quando há as perseguições, que é necessário nós mesmos debaixo de perseguições perseverarmos, resistirmos, termos paciência, e mesmo quando parecer que as perseguições elas estão nos fechando no beco sem saída, nós teremos fé suficiente para entender que Deus fará o melhor em todas as situações. De repente, o melhor que Deus fará não é aquilo que eu estou esperando como homem, não é aquilo que eu estou esperando como resposta de alguém que tem objetivos na vida, mas Deus certamente fará o melhor. A perseguição vai acontecer, as dificuldades vão acontecer, o sofrimento vai acontecer. É isso que ele está falando, meus irmãos. Vocês que estão passando dificuldades, vocês que estão dispersos pelo mundo, vocês que estão passando dificuldades, perseguidos pelo Império Romano, vocês que estão sendo rejeitados pelos seus consanguíneos judeus, tenham paciência, perseverem, insistam, vivam pela fé, para que assim vocês possam continuar nessa caminhada. O sofrimento na vida de Moisés já começa ali, na sua pequenez. Aí depois parece que a história vai mudar, porque aí Moisés ele é achado ali, pela filha do faraó, e é criado dentro do palácio. E aí Moisés ele se nega, aqui como vem aqui a narrativa na sequência, no versículo 24, pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E aí tem a questão da identidade de quem nós somos, que mesmo no meio do sofrimento, para que nós possamos perseverar, nós temos a nossa identidade, que é o povo que vive pela fé. Este povo também, esses hebreus aqui, o autor está falando, meus irmãos, entendam que Moisés ele poderia ter usufruído de tudo que estava à sua disposição, das benesses, mas ele optou por sofrer junto do povo de Deus. É interessante que no final desse versículo ele diz aqui do que usufruir, ainda que por pouco tempo, do gozo do pecado. E a gente tem, algumas vezes, perde de vista essas questões de como que viver pela fé nos leva a vivermos pelo reino de Deus, e o reino de Deus é eterno. E a gente acaba achando que são coisas que não valem tanto a pena. Para que nós vamos sofrer por essa causa? Para que nós vamos abrir mão de nós mesmos? Esquecemos que o reino de Deus é eterno, que a vida com Deus é eterna, que Deus nos garante uma vida eterna. E aí nós queremos viver o que o mundo nos dá, porque tudo é muito rápido. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Vou viver aí o meu hedonismo, viver pelo prazer. O meu propósito é o prazer, é desfrutar. Esquecemos que essa vida tão logo passa, que amanhã nós poderemos não estar aqui mais, que não teremos mais condições, de repente, de com as nossas bocas, com a nossa saúde que Deus nos deu, de podermos viver uma vida realmente para Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão ali já findando a sua vida, e aí tem uma decisão ao lado de Cristo. Louvamos a Deus por isso, porque é mais um salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Mas infelizmente são pessoas que passam a vida toda rebelando-se contra Deus, passam a vida toda se enganando a si mesmas, vivendo do pecado, vivendo a base do pecado.
E esse sofrimento, a escolha de sofrer, a escolha de esperar, de perseverar, mesmo no sofrimento, na dor, é algo que vai te acompanhar, porque você vai viver pela fé, e você não vai perder a sua identificação. Qual é a identificação do povo de Deus? É viver pela fé. Ainda que tem gente que tem apresentado outras coisas, tem gente que tem falado aí que, sei lá, o povo de Deus se veste de um jeito, se posiciona socialmente, politicamente de um jeito. Não, a identidade do povo de Deus é o povo que vive pela fé. Deus não está preocupado com a sua vida social. Deus, Ele quer de você uma vida que o agrade em espírito e verdade. Viver uma vida honesta diante de Deus. Viver uma vida que se aparte do pecado. O pecado, ele não pode fazer parte da vida do cristão. O pecado, ele não pode ter ali lugar de honra na sua vida, no seu coração. O pecado, ele tem que, jogar para fora. Não, Senhor. Não. Aqui, essa vida é uma vida baseada na fé em Cristo Jesus. E ainda que eu sofra, porque eu não vou me render ao pecado, eu sei que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O sofrimento, ele vai fazer parte. Você vê aqui Moisés, ele, imagina o quanto esse homem sofreu. Foi criado ali dentro de um palácio, usufruindo, comendo, bebendo do melhor, numa potência, uma nação potente, uma nação rica, mas ele escolheu ficar ao lado daqueles oprimidos. Para quê? Para não aproveitar do prazer momentâneo que o pecado lhe oferecia. E o pecado, irmãos, por mais que ele se apresente tão bonitinho, ele vai te fazer a render adoração a outros deuses que não é o nosso Deus. Por isso o pecado não cabe na mesma casa que a santidade. Ou você escolhe dar espaço para viver em santidade, ou você escolhe dar espaço para viver no pecado. Tem gente que é incrível, você está lá assim, vai lá no story lá do WhatsApp, ai que culto maravilhoso, olha, senti a presença de Deus. Aí daqui a pouco vira um outro story, está com um copo desse tamanho de drink. Você já viu, pastor Bruno? Tem uma galera que está com um copão de drink que parece 1 litro de gasolina. E aí, como é que faz? Não tem como. Nós temos que ter uma decisão só. Sofremos com Cristo, vivemos com Cristo, ou abdicamos de Cristo e gozamos das benesses desse mundo. Moisés teve uma decisão. Ele seguiu sofrendo com o povo de Deus. E o autor está falando aqui para esses irmãos e fala para nós: sofram pelo amor a Cristo Jesus. Não sofram por qualquer coisa. Tudo isso aqui vai ensinar vocês a perseverarem e viverem pela fé. Vamos avançar aqui para finalizar essa parte. E aí, versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme e como vendo o invisível, E aí Moisés, ele avança nessa questão, vai ver o sofrimento de Cristo, vai trazer para si e vai seguir adiante, e vai passar por esse fato histórico lindo, aonde que Deus tira o seu povo dali e o leva para a sua casa. E aí ele vai viver, depois o narrador ele acaba
contando, né, sobre a celebração da Páscoa, sobre a proteção contra o anjo da morte. Aí ele vai descrevendo até a passagem pelo Mar Vermelho, passando a seco. E aí a gente fala, nossa, que maravilha, mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o servo de Deus, ele é fiel a Deus, tanto no sofrimento quanto nas vitórias. Nas vitórias, ele sabe que toda a honra e toda a glória é dada a Deus. E no seu sofrimento, ele sabe que não está sozinho. Que ainda que ele tenha que passar pelas dificuldades, ele sabe que ele não está sozinho, que Deus está com ele. Ah, mas irmão Samuel, é muito difícil. É difícil, eu sei que é difícil. Mas vivam pela fé. Vivam pela fé. Deixem de ficar se apoiando, achando que Deus ele se limita a situações, a conjunturas. Que Deus se limita a tempos e a cenários e a possibilidades. Porque para Deus não há impossíveis. Ainda que o sofrimento ele seja algo que vai acontecer na sua vida, mas Deus ele te dá fé suficiente para que você possa descansar nele e perseverar nas dificuldades, para que assim você possa avançar e vencer. E aí nós vemos aqui, né, uma parte do trecho aqui do nosso texto que ele fala, né, que resolveu viver o vitupério de Cristo, né? Ele fala isso aqui, né? E aí a gente vai lá naquela passagem linda de Filipenses 2, que o apóstolo Paulo, ele descreve, né, todo o sentimento de Cristo Jesus. Aí nós vamos lá, depois lá em João 3,16, né, o amor de Deus incondicional pela humanidade, e a gente começa a entender que Deus, ele em todo momento da história, ele sempre se mostra presente para os seus. E aí a vida quer mostrar para você que você tem que desistir. Ah, irmão Samuel, então olha, as dificuldades têm vindo, eu acho que não dá mais para orar pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu filho, esperar por uma porta de emprego, pela cura. E Deus ele continua dizendo para que você viva os sofrimentos, mas viva pela fé, porque a sua fé ela vai te fazer continuar perseverando. Moisés sofreu de pequeno, e é interessante que o nosso Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo, veio ao mundo, era, né, como Isaías o descreve, é mais um, não tinha beleza nenhuma, veio aqui conduzido plenamente pelo Espírito de Deus, venceu o mundo, abrindo as portas, quebrando as correntes, venceu, foi morto, acharam que já estava tudo acabado, ele ressuscitou, venceu, sofreu antes de tudo. Jesus Cristo não foi uma morte aí, né, dormindo, como muita gente fala que é a morte do justo, dormindo, morreu. Não, Jesus Cristo foi humilhado, espancado, foi torturado, foi levado a uma cruz, agonizando, sofreu, humilhado, mas venceu, e nos mostrando que todo aquele que carregar a sua cruz, Deus estará carregando ela conosco, nos aliviando dos nossos sofrimentos. Por isso, meus irmãos, nessa noite eu deixo aqui esse recado. Quer viver pela fé? Viva o sofrimento um dia por vez, mas não esqueça de viver pela fé, pois a nossa fé, como diz aquele hino, nossa fé, Jesus contemplará cada uma delas, seja através do sofrimento, seja através da nossa fé, cada um de nós seremos contemplados pelo nosso Deus.